Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo especial aqui do canal, hoje com a lista dos 10 melhores filmes de 2024. Quero agradecer muito pelo carinho durante todo esse ano, foi o melhor ano do canal, sem dúvida alguma, e seja pelas mensagens, cobertura de festivais, temporada de prêmios, agradeço muito mesmo pela companhia de todos vocês. Eu já fiz a lista dos 10 piores filmes, das 10 maiores decepções. Todos os links estarão na descrição do vídeo e em breve sai aquela lista dos 10 filmes que eu mais aguardo aí para 2025, vai ser o primeiro vídeo do ano que vem. Eu queria falar aqui para vocês também que eu considero que 2024, quando comparado a 2023, foi mais fraco. Só que ainda assim montar essa lista é um grande desafio, porque o exercício que eu proponho é limitar para 10 filmes. E esse ano foi muito bom para animação, foi um ano que quem gosta de animação realmente vai ter várias produções de grande qualidade no meio independente, vai ter um excelente filme da DreamWorks, que é Robô Selvagem, que é super emocionante. Para quem gosta de terror vai encontrar filmes de terror independentes muito bons também, que chamam a atenção. Então ele é um ano que ele acaba tendo várias decepções, eu acho, comerciais de grandes estúdios, só que aí focando na animação, no terror, buscando longas fora do grande circuito Estados Unidos, Reino Unido, especialmente, que é o que acaba chegando nas salas de cinema na maior parte do mundo. Olha, você vai encontrar bons filmes. Eu até recentemente estava fazendo um intensivo de documentários de 2024 e tem vários documentários bacanas também, eu coloquei um deles nessa lista, mas enfim, vamos começar. O 10º lugar dessa lista é para Rivais, o filme do Luca Guadagnino, que teve um ano bem movimentado, aliás, recentemente lançou Queer, aí com alguns problemas quanto a corte final, distribuição, e eu expliquei tudo na crítica, mas aqui eu queria falar sobre Rivais, a questão de que é um filme que ele deixa uma forte impressão, porque ele consegue construir um cenário de envolvimento em que você fica tenso pelo drama na quadra, pela questão da rivalidade e também pela constante tensão sexual. E essa intriga faz com que o espectador tome conta do cenário além das quadras de tênis, com uma rivalidade muito bem pautada entre passado e presente. Tem essa constante, né, do underdog, que não tem nada a perder e que se coloca como um desafiante, e é um desafiante que aí você toma conta de uma parceria do passado, problemas entre eles e relacionamentos que não foram totalmente fechados também. Existe a necessidade de posicionar uma personagem como intermediária, que seria a Zendaya, e ficou muito bom. Eu acredito que é uma grande produção do Luca Guadagnino. O meu 9º lugar dessa lista é para Nosferatu. E vou falar para vocês, Nosferatu já foi alvo de várias revisões no cinema. Não seria novidade fazer um remake de Nosferatu. Só que se tem um diretor que não se contentaria só com um remake qualquer, esse diretor seria o Robert Eggers. Eu penso que a adaptação dele toma conta de simbolismos próprios, mitologias próprias. Você não descaracteriza a história clássica de Nosferatu, mas você abre a possibilidade de revisão de alguns argumentos e possibilidade também de lidar com coisas que, por exemplo, o clássico de 1922 deixa em segundo plano. Além disso, eu gostei muito do trabalho de pesquisa e aprofundamento desse universo gótico aterrorizante, em que o Eggers faz um rebalanceamento da relação entre Ellen e Thomas Hutter para adicionar uma camada extra de desejo que anteriormente estava nas entrelinhas e que agora move toda a condução do filme. Existe uma demarcação do território perigoso, do que pode acontecer e do que representa Nosferatu nesse mundo gótico sombrio. E é um grande trabalho do Eggers, com um grande elenco também, que me chamou a atenção. Foi um dos últimos filmes lançados nessa temporada e que eu gosto demais. O meu 8º lugar é para Look Back, e como é gratificante falar de animações desse tipo, animações que não precisam simbolicamente chegar na marca de 90 minutos só para conseguir uma distribuição cinematográfica ou facilitar um acordo com serviços de streaming. Look Back tem como base a obra de Tatsuki Fujimoto, que eu inclusive classifiquei na minha crítica como uma pancada emocional, porque desenvolve relações fortíssimas sobre competição e parceria, lidando também com oportunidades perdidas e a vontade de revisitar momentos decisivos de uma vida. E nessa experiência da pancada emocional, o filme ele vai ter um desenrolar em que a cada minuto algo realmente forte acaba acontecendo
eu fiquei muito envolvido, muito emocionado, e tem aquela relação também desenvolvida durante essa história com desenhos que ela se torna simbólica e também super impactante. O meu sétimo lugar é para Duna Parte 2, e é muito gratificante viver num período que Duna realmente acaba sendo redescoberto para muitas pessoas que não tinham conhecimento da base literária do Frank Herbert, e isso dá para entender plenamente, porque existia uma visão que eu já comentei algumas vezes no canal, de que Duna era aquela obra que não tinha como adaptar, não tinha como fazer algo grandioso, porque era complexa demais. Então, depois do fracasso do filme de 84, das séries de Duna, parecia que não tinha muito espaço para fazer algo além disso. Entra nessa história Denis Villeneuve com a sua visão criativa sobre Duna. Eu penso que a divisão em duas partes foi essencial para conseguir fazer uma delimitação de objetivos sem apressar arcos ou reduzir o impacto de personagens, em que o Villeneuve vai fazer suas próprias reconfigurações para valorizar, por exemplo, personagens como Shani. A trilha do Hans Zimmer é maravilhosa, existe um trabalho e um cuidado com a fotografia, até para a valorização de personagens como Fade, que são bem interessantes também, e é o final épico de um livro épico, que vai seguir com um outro longa, que aí é a adaptação de um outro projeto, que é Messias de Duna. É um projeto bem diferente, é um projeto que tem inclusive um salto diferente, que eu acho que vai exigir muito da capacidade criativa do Villeneuve, com essa herança muito boa que ele construiu nessa parte 2, um grande lançamento de 2024. O meu sexto lugar é para Anora. Eu sou um grande fã do cinema do Sean Baker e eu fiquei muito feliz de ver dessa vez uma repercussão que realmente movimenta a indústria cinematográfica e não só o meio independente. Surge muito bem no Festival de Cannes 2024, é premiado e tem uma sustentação de visibilidade da temporada que não aconteceu, por exemplo, com seu último lançamento, que foi Red Rocket, que acabou sendo completamente escanteado. Mais uma vez o Baker aposta no caos puro, com uma série de acontecimentos que remetem a uma história que não envolve só família e dinheiro, mas também desejos, parceria e, para a protagonista, uma possibilidade real de valorização que até então parecia distante e absurda. Essa entrada na família rica, ela vai pro drama puro e ela vai também para um alívio cômico quando existe uma relação do julgamento, que a família vai pensar e o que a protagonista, que é interpretada pela Mikey Madison, ela tem em conta sobre o que ela representa na vida do jovem. Tem uma cena bem longa, inclusive, numa mansão que acaba sendo um momento icônico do filme que eu acho que acaba redefinindo algumas prioridades por Sean Baker, e eu adorei também a trilha sonora e como os personagens eles movimentam tudo que está ao redor e a cidade se torna realmente um ponto de interesse para que eles acabem cumprindo ou não os seus objetivos. O meu quinto lugar é para Ainda Estou Aqui, filme do Walter Salles, o filme brasileiro com um circuito extraordinário em festivais e com grande aclamação desde a merecida vitória de roteiro no Festival de Veneza, e é muito gratificante acompanhar essa jornada de Ainda Estou Aqui. A adaptação do livro do Marcelo Rubens Paiva, ela poderia ser bem delicada e complexa por conta das diferentes abordagens que você poderia dar ou mesmo enfoque. Eu gostei muito da decisão da produção e do Walter de focar nessa história da Eunice, dessa trajetória de luta e uma questão toda também envolvendo memória. Considero a atuação da Fernanda Torres inesquecível, é uma das melhores desse ano sem dúvida alguma, e todo o trabalho de contextualização da casa da família, da rotina, da busca por informações sobre o que realmente havia acontecido com Rubens Paiva emociona bastante. E nesse caso, a luta da protagonista pela verdade dá espaço para construção e abordagem de variados tópicos, especialmente com a passagem dos anos 90. Tem um momento desse filme que é um momento assim que você fica, eu acho, completamente envolvido, que é a aparição de uma lenda chamada Fernanda Montenegro. É uma aparição que não vai ter um diálogo, mas vai ter uma força no olhar, que eu destaquei isso nos conteúdos que eu produzi do filme, que são muito emocionantes e que, além disso, resgatam essa força simbólica, essa construção que existe de memória e passado da Eunice e toda a sua batalha também contra a ditadura e a busca pela verdade.
O meu quarto lugar dessa lista é para Jurado número 2, o novo filme do Clint Eastwood, com um lançamento muito conturbado nos Estados Unidos e que entra na maior parte dos mercados como adição de catálogo Max. Eu acredito que quem acompanha o Clint vai notar vários tópicos recorrentes da sua filmografia, especialmente focando no sentimento de culpa. A abordagem do que é justiça é discutida no drama de corte, em que a tomada de decisão e moralidade são usadas como um vasto pano de fundo para lidar com o grande conflito interno do personagem principal. E aqui as provas e o próprio julgamento não são a prioridade, visto que o interesse do Clint é voltado para o peso de uma decisão que pode mudar várias vidas. E isso, para mim, criou um final super potente. Eu adorei a atuação do Nicholas Hoult e também da Toni Collette. Tem, toda uma teoria de que esse pode ser o último filme do Clint. O Clint ele não dá mais entrevistas, então eu ainda fico no aguardo, porque eu acho que o Clint vai anunciar algum outro projeto. Se for realmente o filme de despedida do Clint, fica essa marca negativa do lançamento da Warner, mas por outro lado é um encerramento com chave de ouro para uma grande filmografia como diretor. O meu terceiro lugar é Soundtrack to a Coup d'Etat, que é o meu documentário favorito desse ano. Essa é uma daquelas experiências que você nota que o realizador ele tá apaixonado por dois tópicos, especialmente um da história e um da música, e ele faz várias articulações que parecem que renderiam, quem sabe, dois ensaios completamente diferentes. Johan Grimon Peres coloca para discussão no contexto da Guerra Fria o processo de descolonização, focando no caso da República Democrática do Congo, trazendo não só a base geopolítica de balança de poder entre Estados Unidos e União Soviética, como interesses de grandes corporações que até hoje estão em jogo no território. E isso tudo é feito usando o jazz como alicerce. E existe um porquê dessa decisão que o documentário explica sobre operações da CIA, sobre a forma como o jazz poderia ser envolvido para o bem ou para o mal desse processo de descolonização, em que o foco acaba sendo aí também a história do político Patrice Lumumba. Eu acho que é um filme que ele expande muitos tópicos históricos interessantíssimos, ele consegue ter uma base boa de referências em que vai usar desde posições do Departamento de Estado, do então presidente Dwight Eisenhower, até discursos do Nikita Khrushchev. O meu segundo lugar dessa lista é para uma animação que me emocionou muito, que é Flow. E é aquele projeto que me deixa refletindo sobre o poder da animação e especialmente sobre como uma produção consegue de forma tão sutil despertar os mais variados sentimentos. O que mais chama a atenção em Flow é notar a capacidade de condução da narrativa sem precisar de diálogos, o que foi uma decisão extremamente arriscada e que inclusive colocou a própria produção em xeque, já que alguns estúdios haviam rejeitado essa ideia por imaginar que seria muito melhor fazer algo com diálogos e, portanto, mais comercial. Existem situações que são muito básicas numa grande enchente, num barco cheio de animais que acabam gerando uma conexão direta por conta de um cenário de risco, e aí com cada animal também com a sua característica, essa busca por uma parceria e a necessidade de cooperação de todos. Tem essa grande lição sobre amizade, sobre superação de dificuldades, o trabalho coletivo. E essa é uma animação que só mesmo uma produtora independente poderia fazer, porque acaba exigindo coragem, acaba exigindo colocar um ponto de corte para saber se você vai direcionar para algo mais comercial ou para algo que realmente pode ter impacto, e Flow consegue isso. É uma baita produção. Repito, um ano maravilhoso para animações no geral. Falando em coragem, eu vou trazer aqui o meu primeiro lugar, que é A Substância. E eu vou começar com uma história da Coralie Fargeau, que foi revelada recentemente pela The Hollywood Reporter. Quando o filme estava finalizado, existia um acordo de distribuição com a Universal, a diretora apresenta o filme para o estúdio e os executivos simplesmente rejeitam. Eles pedem um novo corte porque precisavam tornar a experiência mais comercial também e precisavam criar um final que seria um final que poderia ser melhor aceito e discutido pelo grande público. É a noção de um executivo querer imaginar o que o público vai gostar. O que a Fargeau poderia ter feito? Poderia ter aceitado, isso ganharia muito mais dinheiro, inclusive, só que ela mantém o seu ponto de vista, o seu privilégio de corte final,
rompe o contrato com a Universal e aí busca por uma nova parceria de distribuição. É um filme que desde o seu lançamento, e eu fiz a cobertura desse longa no Festival de Cannes, ele movimenta e mobiliza. É o melhor papel da carreira da Demi Moore, que abre também uma frente de análise crítica sobre a própria indústria do entretenimento, que precisa valorizar imagens com prazo de validade. Nesse sentido, a Margaret Qualley também foi uma grande surpresa. O filme passa da noção da beleza ao nojo muito rapidamente. Eu discuti também sobre o conceito de abjeção na análise que eu fiz. E é um longa que ele não tem medo de lidar a partir desse grande experimento que é a substância com o gore, de lidar com uma base de terror corporal que gera, consequentemente, desconforto. É um filme que me marcou bastante, que fecha o meu top 10 de 2024 e agora eu coloco aí para discussão para vocês. Quem quiser deixar a lista vai ser super bem-vindo, ou pelo menos qual foi o melhor filme de 2024 que vocês assistiram. Mais uma vez eu agradeço muito pelo carinho de todos, valeu pela companhia nessa jornada. 2024 tem vídeos ainda nesse ano, mas a gente se encontra também aí no canal, esperando uma temporada de 2025 muito melhor para todos nós, para o cinema. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até mais e tchau!